Evangelho segundo Lucas. Capítulo 12. Falar abertamente e sem temor. Neste intervalo de tempo, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar a seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos farsins. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito às escuras, será ouvido à luz do dia, e o que houveres falado aos ouvidos nos quartos, será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, deve temer a este. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante do Criador. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos do Criador. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos do Criador. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os principados e perante as autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defender, nem com o que dizer. Pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer depravação, pois, mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele, então, refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que vou fazer, vou demolir meus celeiros, construir maiores, e lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: alma minha, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos, repousa, come, bebe, regala-te. Mas o Criador lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo, e não é rico para o Criador. Abandonar-se à providência. Depois disse a seus discípulos: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas o Criador os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam, nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Xalama com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se o Criador veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis. Pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso, e vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vender os bens e distribuir aos pobres.
vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Prontidão para o retorno do mestre. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu governante voltar às núpcias, a fim de lhe abrirem, logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o rei, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os colocará à mesa e, passando de um a outro, os servirá. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto, e se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Cafos disse: Mestre, é para nós que estás contando essa parábola? Ou é para todos? E Alcha respondeu: Qual é, então, o administrador fiel e prudente que governante constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o governante, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: o meu governante tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o governante daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu rei, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. E Alcha diante de sua paixão: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber uma imersão, e me angustio até que esteja consumado. E Alcha, causa de divisões: Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não. Eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois de agora em diante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficaram divididos. Pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Discernir os sinais dos tempos. Dizia ainda às multidões: Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: vai fazer calor. E isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? De fato, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo.